fosse acusado de conspiração contra o regente, ele morreria imediatamente. Mas nós vemos que Samuel já apresenta essa dificuldade para o Senhor, que já direciona uma estratégia para que a sua vida fosse livrada das mãos de Saul. Jesus, então, Deus Todo-Poderoso, fala: pega uma bezerra das vacas que você tem aí, vai até onde eu te mandar, e fala: eu vim sacrificar. Quando nós ouvimos a voz de Deus, seja qual for a missão, seja por mais complicada que seja, ela terá um final feliz, porque Deus é quem conhece a maneira, Deus é quem conhece a estratégia e sabe como executar o seu propósito. Samuel então não tarda em executar a vontade de Deus e toma uma vaca e vai para a cidade de Belém para encontrar Jessé e a sua família. Mas era algo muito difícil, porque se alguém suspeitasse daquilo que ele iria fazer, imediatamente ele perderia a sua vida. E o momento mais difícil para nós é quando nós nos deparamos com desafios que a nossa geração nos impõe para fazermos a vontade de Deus. E o jovem escolhido por Deus para fazer a diferença nessa geração em crise, ele vê diante de si um mundo que vai deixar separado, assim como Davi estava separado da sua família, mas estava ali na presença do Senhor. Assim como Jesus, Davi era desprezado por seus irmãos, mas era destinado a ser rei. Davi era o único que não estava naquela reunião, mas o coração de Deus já tinha identificado que Jessé era pai de um rei, que não estava no trono, porém estava no pasto, cultivando a presença. Boa parte dos salmos de Davi, de sua autoria, provavelmente foram compostos enquanto ele apacentava as ovelhas do seu pai. E isso nos traz que nós devemos cultivar a presença de Deus na pacificação do nosso quarto, longe das luzes, longe dos olhares, longe do reconhecimento, longe da fama, longe das perturbações, porque quando a gente começa a cultivar a presença de Deus no secreto, Deus começa a nos honrar em público. E foi assim que foi feito com Davi. E quando Samuel chega na cidade de Belém, os anciãos da cidade já começam a ir tremendo, já sabendo mais ou menos o que estava por vir, porque a nação estava em crise, o rei se tornara iníquo, já não estava mais debaixo da vontade de Deus, e era necessário que Deus levantasse um outro regente para conduzir aquela nação segundo a sua vontade, segundo o seu coração. Então a Bíblia vai dizer que os homens daquela cidade se apresentaram para Samuel e falaram: é de paz a sua vinda? E Samuel então, já de posse da estratégia de Deus, ele responde: sim, é de paz, eu vim sacrificar. Nunca fale nada além daquilo que Deus te mandar falar, nunca faça nada além daquilo que Deus te mandar fazer, porque a estratégia dele, e ele sabe o caminho do seu sucesso. Nunca faça nada sem que Deus te ordene, porque quando você está diante de um desafio e Deus tem algo para você, é bom que você cumpra a vontade de Deus à risca. Caso contrário, a sua missão pode ser comprometida. Eu estou diante de uma igreja que tem muitos jovens, e eu vejo em cada jovem aqui uma arma em potencial para destruição do reino das trevas. O negócio é que muitas vezes a gente não entende o momento que Deus quer nos usar, mas quando eu olho para vocês, eu vejo verdadeiras granadas de Jeová que estão só com pino, que um dia Jesus vai chegar e vai tirar o pino e vai fazer assim no reino das trevas. Segura aí, Satanás! Libertação, milagre, cura, renovação, restauração e propagação do Evangelho. Você só tem que entender que para tudo existe um tempo. Você só tem que entender que o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida, queira Satanás ou não. Você é uma arma em potencial na mão do Senhor nosso Deus para fazer a diferença nessa geração. É por isso que você é tão perseguido, é por isso que o inimigo te tenta tanto, é por isso que o inimigo fica sempre focado em te derrubar, porque ele sabe do seu potencial e sabe que você é uma verdadeira arma nas mãos do Senhor nosso Deus para causar prejuízo no império das trevas. Davi estava no pasto cuidando das ovelhas do seu pai, quando de repente chega na cidade Samuel para sacrificar, e ele escolhe uma família e o convida para o sacrifício. E de repente começam a se apresentar os jovens. Jessé começa pelo mais velho,
E quando Samuel fica entusiasmado pela aparência, pelo porte do rapaz, Deus brada do céu do coração. Samuel fala: não olhes para a sua estatura e nem para a sua aparência. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: você pode não ter jeito de pregador, pode não ter tamanho de pregador, você pode não ter jeito de cantora, mas Deus, nosso Senhor, é contigo e Ele vai te usar. O inimigo olha para você e fala: mas não tem jeito de pregador, não tem jeito de cantor, isso aí não vai vingar. Mas saiba de uma coisa: Deus vai te usar. Então Deus brada do céu, fala no coração de Samuel. Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, Deus enxerga o coração. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então Samuel deixa aquele entusiasmo passar e passa o jovem que ele acreditava ser o potencial regente para dirigir a nação do povo de Deus. Vem o segundo jovem e Samuel, já experiente em ouvir a voz do Senhor, fala: o Senhor não escolheu esse também não, Jessé. Tem mais um. Vem Samar e se apresenta, e Samuel dá o veredito: nem a este o Senhor tem escolhido. E a Bíblia vai dizer que Jessé passou na frente de Samuel os seus 7 filhos. Mas Deus não dava uma resposta, porque Deus só envia a resposta quando é o momento exato de cumprir o seu propósito na nossa vida. Muitas vezes a gente quer passar à frente da vontade de Deus, mas para tudo Deus tem um tempo de cumprir o seu propósito nas nossas vidas. Nós não devemos deixar que a ansiedade, a pressa atrapalhe o cumprimento do propósito de Deus na nossa caminhada. Deus te escolheu, você está aqui, mas saiba de uma coisa: você tem que passar pelo processo de Deus para ser usado por Ele. Calma, o momento vai chegar. E a Bíblia diz que então Samuel falou: não tem mais nenhum jovem? Jessé falou: tem um último lá, está lá no campo apacentando as ovelhas. Então pode chamar, que ninguém senta na mesa antes dele chegar aqui. Olha que honra. Davi cultivava a presença de Deus no secreto, e agora ninguém vai colocar o pernil, o torresmo na boca sem antes que ele chegue na mesa. Gostou, né? Já vi que você é dos meus, você come bem. Ninguém vai colocar a maçã de peito, a carne na boca sem antes o servo de Deus chegar. Olha aí, Deus honrando quem cultivou a presença no secreto, agora é honrado no público. É assim, meus queridos, que Deus faz com a nossa vida. Quando cultivamos a presença dele no secreto, ele nos honra em público. E chega o jovem. A Bíblia vai dizer que ele era formoso de semblante, ruivo e de aspecto gentil. Ele sabia como entrar, tinha educação para chegar nos lugares, mas Deus o havia escolhido. Era uma providência de Deus para aquela nação. No versículo de número 1, o próprio Deus fala: vou te enviar para a casa de Jessé, o belemita, porque tenho me provido de um rei de dentre os seus filhos. Havia um rei no trono que já tinha perdido a glória de Deus, mas havia um rei no pasto que iria ser honrado por Deus. E muitas vezes no caminho do pasto até o trono existe um processo muito difícil. Do caminho do pasto até a honra é um processo muito difícil. Todo mundo gosta de encarar desafios fáceis, mas quando Deus precisou de um rei, ele apresentou para Davi Golias. Deus não deu para ele uma coroa, ele apresentou para ele um gigante. E muitas vezes nós queremos herdar as bênçãos que Deus tem para nós de forma fácil, mas saiba de uma coisa: se Deus te chamou, Ele te capacita e Ele vai cumprir o propósito dele na sua vida. Quantos creem em nome de Jesus? Quantos creem? Quantos creem? Deus te chamou, Deus te escolheu, e é por isso que você está aqui nesta noite, neste primeiro Celebrai. É por isso que você está aqui. Você é um instrumento, você é ferramenta. Deus quer te usar, Ele é contigo. Não desanime, não olhe para a crise política, não olhe para a crise moral. Saiba que o Senhor vai cumprir o bom propósito dele na tua vida, e você vai fazer a diferença no nome de Jesus. Você só precisa estar na brecha, buscando a presença. Nunca abra mão da presença de Deus, seja por amizade,
enfermidade, seja por qualquer coisa na sua vida, nunca abra mão da presença de Deus, porque Ele te escolheu e Ele vai te usar. Então Samuel chega diante de Davi e o Senhor fala pela segunda vez com Samuel: este mesmo levanta agora e unge. E a Bíblia diz que Davi não foi ungido no secreto, Davi não foi ungido num quartinho fechado. A Bíblia diz que ele foi ungido no meio dos seus irmãos. É preferível ter uma família que tenha problemas do que não ter família nenhuma. É preferível ter uma família que às vezes você passa problema com ela do que não ter família nenhuma. Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. Deus te escolheu no meio dos seus irmãos. Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida no meio dos seus irmãos. Deus te levanta no meio dos seus irmãos. O Senhor te capacita no meio dos seus irmãos. O Senhor te usa no meio dos seus irmãos. Aquele jovem de gentil presença então recebe de Deus um presente, uma unção gloriosa que o acompanharia por toda a sua vida. E Deus então se apodera da vida de Davi. A Bíblia diz que a partir do momento que aquele azeite tocou a sua cabeça, a partir daquele momento ele foi cheio do Espírito de Deus. No trono, um rei sem unção. Há aqueles que defendem que quando uma pessoa é ungida, ela pode até ir para o inferno, que a unção continua com ela. Eu vejo o contrário pela Bíblia Sagrada. Porque quando Davi foi ungido, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e foi para Davi. Então ele não continuou sendo ungido. Ele não continuou. E a Bíblia diz o pior. No final do capítulo 16 vai dizer que um espírito mau o atormentava Saul, ao ponto dele ter crises horríveis. E um belo dia alguém tem uma brilhante ideia: Saul, por que você não manda chamar alguém que saiba tocar a harpa? E aí quando essas crises vier, você vai se sentir melhor. Mas o problema é que jovem muitas vezes tem um problema com a harpa. Ele não gosta de tocar harpa, né? Tem jovem assembleano que não gosta da harpa de jeito nenhum, né? Mas é com ela que Davi atraía a presença de Deus, e Saul se sentia melhor no trono. A Bíblia diz que teve um que estava na presença de Saul, falou: eu conheço um jovem, ele é valente, animoso, sisudo em palavras. O Senhor é com ele. Ele toca bem. O Senhor é com ele. E Saul então mandou trazer o jovem Davi, que vez por outra tangia a sua harpa durante as crises do rei, e ele era aliviado. Por favor, não confunda uma melhora no estado de Saul com uma libertação. Eles usam esse versículo para dizer que o louvor liberta. Não. Se libertasse Saul, não seria atormentado mais. Davi só precisava ter comparecido uma única vez na presença de Saul, tocou, libertou, acabou. Não confunda as coisas, por favor. Mas o fato é que quem tem a presença de Deus, ele traz paz para o ambiente. Algo diferente acontece quando alguém cheio de Deus chega no ambiente. E você é essa pessoa com quem Deus conta para melhorar o ambiente. É você, não é outro. Talvez quando a gente ouve uma mensagem assim, a pessoa fica pensando: mas fulano, Beltrano, ciclano poderia tanto estar aqui. Não, Deus conta com quem está presente. Deus conta com quem se dispôs. Deus conta com aquele que largou as coisas que tinha para fazer e veio para sua casa o adorar. Deus conta comigo, Deus conta com você, e Ele vai nos usar para a glória do nome dEle. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus então levanta Davi naquele contexto. E Davi então no futuro,
quando o maior artefato religioso da nação hebreia é levado para a terra dos filisteus, quem tem o privilégio de trazer? Davi, porque ele havia aprendido a cultivar a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer no livro 1 Crônicas, capítulo 15, que ele dançava, ele saltava, ele celebrava, porque a vitória da presença tinha chegado. E dentro daquela arca que estava chegando da terra dos filisteus, tinham 3 coisas: uma porção do maná, as tábuas da lei e o cajado da escolha do sacerdócio Arão, que traz para nós que a presença de Deus, ela só vai se manifestar na nossa vida, primeiro, se a gente comer daquilo que Deus dá todo dia. É isso que você está segurando na mão. Segundo, se a gente viver de acordo com a sua palavra, as tábuas da lei. E se a gente depender do milagre, que é o cajado, que foi ali entregue ali como escolha pelo sacerdócio arônico. Deus, ele tem uma obra maravilhosa na sua vida, mas saiba de uma coisa: a presença dele vai manifestar quando você aprender a cultivar a presença dele no secreto. Glória a Deus. Mais poderoso. Aleluia. Se coloque de pé no seu lugar, por favor. Você é o jovem que Deus quer encher da presença para fazer a diferença nesta geração em crise. Deus não conta com grandes pregadores, Ele conta com você. Muitas vezes aqueles que estão em evidência acham que são a última bolachinha do pacote. Não, Deus não é pego de surpresa por circunstância alguma. Não, Deus, ele usa quem é humilde, Deus, ele usa quem é simples, e Deus usa quem gosta de cultivar a presença dele. E se você é esse jovem aqui nessa noite, você que está aqui nessa noite, se é você que vai responder sim ao chamado de Deus, eu quero te convidar a orar comigo nessa noite. Fala comigo: Deus, me usa por tua bondade, por tua graça e misericórdia. Deus, me usa para que o teu nome seja glorificado. Erga sua voz em oração nesse momento. Não precisa vir aqui à frente, apenas levante a sua mão e vamos clamar ao Senhor nosso Deus, que vai agora nesse momento te capacitar. A partir do momento que você pisar em qualquer ambiente, o Senhor Deus estará ao seu lado e Ele vai fazer diferença na tua vida, porque você é alguém que Deus escolheu para fazer a diferença nessa geração, para fazer a diferença. Você é a arma secreta que Deus conta contigo para implodir o império das trevas, para arrancar as almas dos infernos, para arrancar as almas das garras do diabo. É com você que Deus conta, não é com aquele que está lá fora vivendo alheio, mas é com você que está aqui dentro. Deus Todo-Poderoso, eu apresento diante de ti a tua igreja nesta noite. Aqui estão os seus escolhidos, ó Pai. Capacita, meu Deus querido, meu Deus, trazendo a tua presença, e onde quer, meu Deus querido, que eles se encontrem, que a presença do Espírito Santo seja, meu Deus querido, Pai, manifesta, seja, meu Deus, na escola, seja na faculdade, seja na vizinhança. Deus, usa, meu Deus querido, cada vida para que o teu nome seja glorificado. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, capacita, Senhor, essas vidas, e que dia após dia elas venham fazer a diferença, onde quer que coloquem a planta dos seus pés. Deus, em nome de Jesus, enche do Espírito, Senhor, essa vida que deixou, meu Deus, o seu lar, para estar aqui nesse celebrar essa noite, para celebrar a grandeza do teu nome, para celebrar a tua presença, para celebrar o teu poder, para celebrar que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, que o Senhor reina. Deus, enche essa vida, Pai. Senhor, e usa no teu caminho, no nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Você é a vida que Deus conta para fazer a diferença. Domingo passado eu estava levando a minha mãe na casa dela, foi a minha vez de cuidar da minha querida mãe. Ela é idosa e de repente um cidadão me abordou e disse: olha, eu estou vindo lá do Veneza e a minha mulher ela acabou de fazer o último mantimento e o senhor mora aí? Eu não moro aqui não.
Mas eu estava precisando de alguma coisa. Eu falei, tudo bem, entra aí no carro, nós vamos para o culto e na volta o senhor já volta com a providência, eu te deixo onde é que o senhor quiser. Ele parou assim, pensou e disse para mim: ninguém nunca me fez um convite como esse. Eu falei assim, moço, mas o senhor nunca se separou com um crente por aí, não? Mas assim, cheio de Deus, não. Eu falei, entra no carro. Mas onde que é a igreja? Eu falei assim, na Rua Ecológica 96, entra no carro, moço, vamos para a igreja. Ele pensou, eu já estava tratado. Eu falei, olha, a igreja está na sua disposição. O dia que você quiser, nós estamos ao seu dispor. Aleluia. Ele falou, buscar primeiro o reino de Deus, né, moço? Eu falei, isso mesmo. Mas na realidade, ele queria era outra coisa, né? Mas o que eu tinha para oferecer para ele era muito mais valioso do que qualquer outra coisa. Era Jesus. É Jesus. É Jesus. Porventura existe entre nós alguém que ainda não aceitou Jesus e gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Não? Que Deus continue abençoando a amada igreja e continue abençoando esses jovens. Eu quero louvar a Deus por essa rica e poderosa oportunidade e dizer para os irmãos que a igreja está linda, assim como vocês. Eu estou diante do povo mais lindo de toda a terra, porque a presença de Deus é sobre a tua vida. Não perca a oportunidade de glorificar o nome de Jesus, porque Ele está presente, viu? Ele está presente. Eu já chorei em cima desse altar, já falei lindo estranho, já glorifiquei a Deus. Você não perca a oportunidade de glorificar esse Deus que nos aviva, nos renova, nos transforma, nos fortalece e recebe com misericórdia o nosso louvor. Que Deus em Cristo abençoe a igreja, e eu retorno o microfone para o em nome de Jesus.